A nova economia é composta pelas empresas que se dedicam a incorporar tudo que existe de mais moderno em termos de gestão, tecnologia, propósito, mindset, tudo que envolve as engrenagens para se fazer uma empresa vitoriosa. O Diego é diretor financeiro do Grupo iFood, grupo que teve aí uma presença e uma estratégia durante a pandemia fundamental para ajudar a gente nesse momento de isolamento. Ele vai falar um pouco disso. Ele também é envolvido com uma série de startups, alguém que é especialista da nova economia. Como a gente fala muito nesse perfil aqui sobre o novo mercado de trabalho, o futuro do mercado de trabalho, o novo profissional, fiz questão de convidar o Diego para a gente falar o que é essa nova economia. Porque se a gente tem um novo profissional e um novo mercado de trabalho, com certeza ele vai acontecer dentro de uma nova economia. Então, primeiro eu queria agradecer, Diego, o seu tempo aí, você ter aceito esse bate-papo. Se você puder falar um pouco rapidamente aí a sua trajetória, para quem está aqui na live, quem vai assistir essa gravação, saber quem você é, de onde você veio, como você chegou até o iFood. E depois eu trouxe algumas perguntas aqui a respeito desse tema da nova economia, novas startups, para a gente poder bater esse papo aí junto. Perfeito, tudo bom, Fernando? Primeiro, obrigado pelo convite para bater um papo sobre um tema tão importante para o Brasil, né? Que é efetivamente como é que o nosso mercado e todas as suas adjacências vão se organizar para o futuro do trabalho, né? Estamos falando aqui de universidades, estamos falando aqui de modelos de gestão, estamos falando aqui de perfil de liderança, entre outras tantas coisas. Eu sou o vice-presidente de finanças e estratégia do iFood, tenho uma carreira não tão tradicional. Eu comecei no direito, entrando aqui no curso de direito da PUC de São Paulo. Exato. Trabalhei num dos escritórios mais renomados do Brasil, que é o Matos Filho. E aí, numa das transações de mercado de capitais lá, eu acabei recebendo um convite para me juntar ao time financeiro de uma empresa que a gente estava abrindo capital. E aí, com isso, eu mudei minha carreira e segui em frente. Em 2014, eu fui fazer meu MBA no IMD, na Suíça, onde efetivamente eu descobri muito da lógica, da forma de pensar, da razão, do contexto do que eu chamo aqui de nova economia. E aí, em 2016, eu tomei uma decisão de deixar a velha economia e ir para a nova economia, quando eu me juntei ao Grupo Movile, que é o controlador do iFood, e desde então eu venho já há mais de 4 anos trabalhando intensamente na criação de tecnologias, na definição de posicionamentos que disruptam a cadeia de valor, entre outras coisas. Muito legal, muito bom. Acho que vai dar um bom papo aqui, porque dá para a gente falar, inclusive, dessa sua trajetória e transferência da velha economia para a nova economia. Primeiro, vamos aproveitar esse tema, nova economia. Tem muita gente que vai assistir esse podcast que fica gravado aqui no YouTube, no Spotify, e deve estar falando, poxa, eu trabalho na velha economia, eu trabalho na nova economia. O que é essa nova economia e por que a gente tem essa separação e essa classificação, digamos assim? Legal. Então, primeira coisa, Fernando, é assim, a gente primeiro precisa entender que o adjetivo velha não é um adjetivo negativo, né? O meu pai é velho e nem por isso traz para ele uma carga negativa por causa disso, ao contrário. Excelente exemplo. Exato. Então, enfim, é importante isso, que às vezes algumas pessoas já reagem dizendo, meu Deus, tá criticando onde eu tô. Não, calma. Velho é um adjetivo que indica o tempo que se passou desde do nascimento de algo, da criação de algo, da utilização de algo e etc. Então, o que é velha e nova economia? De forma muito simples, a velha economia é o conjunto de empresas que geram valor a partir de conceitos, de ferramentas, de posicionamentos, de contextos, de propósitos que são antigos, que foram criados há muito tempo atrás e que não falam necessariamente com tudo que existe de moderno. A nova economia é composta pelas empresas que se dedicam a incorporar tudo que existe de mais moderno em termos de gestão, tecnologia, propósito, mindset, tudo que envolve as engrenagens para se fazer uma empresa vitoriosa. É isso que distingue a nova e a velha economia. E aí muita gente, Fernando, olha para isso e fala, poxa, mas quando eu olho para isso, Diego, a pergunta é por que tem que separar? É muito importante separar porque a separação cria referência. O fato de você separar a primeira divisão do futebol brasileiro da segunda divisão
cria uma referência. Um jogador que está hoje na base, querendo uma carreira de sucesso, ele vai saber a diferença e os diferentes caminhos que existem em função dessas duas classificações. Então, a separação é para isso. Ela permite a gente, do ponto de vista didático, fazer análises mais específicas, fazer análises mais profundas sobre esses dois temas. Perfeito. Então, eu posso dizer, é um tema que a gente fala muito aqui, que é um tema que eu levanto a bandeira, até foi o tema principal da escrita do meu livro, é que a gente está vivendo uma nova revolução e toda vez que tem uma revolução, a humanidade muda a forma como ela se comporta no trabalho, sem contar a forma como ela se relaciona, se educa. Então, isso aconteceu fortemente lá atrás na Revolução Agrícola, quando o homem deixou de ser caçador e virou um agricultor, porque ele usou uma tecnologia que era o fogo, e aí por ele usar muito não tinha mais como ele caçar, aquela tecnologia foi muito disseminada e ele precisou aprender uma nova forma de trabalhar. Depois, esse homem continuou sendo um agricultor, um artesão, até que vieram as máquinas. E aí a gente teve a segunda revolução e a segunda forma de mudar esse trabalho, que foi sair de ser um agricultor, um artesão, para ir trabalhar como empregado dentro de uma empresa operando uma máquina. Essa máquina evoluiu, a gente transformou essa máquina de mecânica, vapor, elétrica, computador, software. E agora a gente está vivendo, na minha opinião, uma nova revolução, onde o uso disseminado de tecnologia, de novo, assim como lá atrás no fogo, está fazendo com que a humanidade precise reinventar a forma de trabalhar. Aquela forma empregado e empregador, e eu trocar só hora por um salário, já não está mais funcionando. Eu poderia dizer que esta revolução e essa nova forma de trabalho, ela também está muito ligada à nova economia. As empresas que estão na nova economia também estão buscando novas formas de trabalho? Completamente, Fernando. Sem dúvida alguma, esse é um tema, um capítulo que se liga muito à discussão dessa comparação entre velha e nova economia. A forma como o ser humano se organizou em termos de sociedade ao longo do tempo, ela vem mudando. E como consequência, ela vem também mudando o ambiente de trabalho, a forma de gerir pessoas, a forma de se pensar carreiras, enfim, tudo isso que envolve o capital humano. Até muito pouco tempo atrás, 20 anos atrás, você tinha um mundo que era muito mais linear, um mundo em que tudo para acontecer dependia de uma sequência muito clara na cadeia, onde você, para ir do ponto A até o ponto B, você necessariamente precisava passar por uma linearidade. O mundo atual, ele é muito menos linear. O nível de globalização e o nível de conectividade entre as pessoas, entre as empresas, entre os países, faz com que, para você ir do ponto A até o ponto B, você possa percorrer diferentes caminhos. Então, eu vou dar um exemplo simplista. Há 20 anos atrás, como é que você buscava o conhecimento que estava sendo criado agora na Universidade de Estocolmo? Você tinha que passar a mão no telefone e sair procurando a pessoa lá e ganhar a confiança dela, ou você pegava um avião e ia. Hoje você pode fazer isso. Assim como você pode trabalhar numa plataforma de colaboração, assim como você pode simplesmente ler os materiais disponíveis na internet, assim como existem outras formas. Então, veja que a linearidade, ela dá lugar a várias outras possibilidades de você buscar o que você precisa. E aí, dentro do ambiente de trabalho, essa discussão ela tem se refletido. Ou seja, se as pessoas são menos lineares, sofrem o impacto, sofrem a pressão, vivem numa cultura que é cada vez menos linear, esse reflexo chega dentro da empresa. Então, eu vou pegar aqui um exemplo do ponto de vista de relacionamento. Há 30 anos atrás, a gente não cogitava conhecer um estranho e sair para aproveitar a noite, certo? Para curtir, para encontrar um possível amante, né? Amante no sentido do amor, não no sentido de caso extraconjugal, né? Hoje, a sociedade admite isso com mais facilidade. Por quê? Porque a tecnologia faz esse cruzamento de informações com mais facilidade e viabiliza. Veja, um ser humano que nasceu há 20, 30 anos atrás e cresceu agora sob essa influência, tem uma percepção de relação diferente daquele que nasceu há 60, 70 anos atrás. Exato. Aliás, ele era educado pelos pais dele, que nem era para falar com estranho, porque exatamente. Poderia ser perigoso. Exatamente. Então, Fernando, aqui tem um ponto muito, muito importante para eu poder abrir, que é o seguinte: eu não estou dizendo que quem é mais velho não está adaptado. O novo e o velho fala com a cabeça, não fala com o RG. Excelente. Então, compreender o mundo atual tem a ver com o novo.
não compreender o mundo atual, independente da sua idade, tem a ver com o velho. Então, dentro do ambiente de trabalho, é isso que está acontecendo. Quando a gente fala sobre ambientes menos hierarquizados, a gente está falando disso, de uma maior fluidez das relações, de uma maior dispersão do conhecimento. Quando você tem um conhecimento disperso, em que várias pessoas podem acessar, estudar, aprender e ficarem bons, o que acontece como consequência natural é que não existe alguém monopolizando isso dentro de uma empresa, que era o chefe. Antigamente o chefe fazia isso. Hoje não existe mais isso. Né? Ou cada vez existe menos, perdão. Então, enfim, é esse o efeito que eu encontro dentro do ambiente de trabalho que fala com a nova economia nesse aspecto. Muito bem colocado. E é interessante, eu acabo participando por trabalhar na IBM, acompanhando diversas empresas que estão fazendo a sua transformação digital. E a IBM ela tem um braço muito forte em ajudar empresas centenárias, tradicionais, empresas da velha economia, como você disse aqui, a vir participar e fazer negócios na nova economia, senão elas vão simplesmente morrer. Quando a gente pega alguma empresa grande, com muitos funcionários, onde a gente vai entrar com essa nova cultura de descentralizar a hierarquia e criar um processo de cultura digital para a gente trabalhar por squads, por exemplo, né? Criar equipes menores e descentralizar a tomada de decisão, a equipe operacional lá embaixo, ou quem está começando a carreira, rapidamente entende que o jogo mudou, entende a comunicação, isso, claro, se a comunicação foi bem feita e a alta direção adotou isso, eles rapidamente entendem e se organizam nesses novos modelos, começam a estudar e trabalham assim. Quem é da alta diretoria, que provavelmente já comprou e é alguém que já está mais, estou falando aí vice-presidente, diretor, que já está no final de carreira, tem maturidade para entender que está acabando um ciclo, está começando um novo ciclo e que praticamente ele vai viver pouco daquele ciclo, ele está ali mais como um trabalho de mentor, de implementar aquela nova estrutura, ele também compra fácil e entra. Quem está no middle management, quem é gerente, superintendente ou diretor do nível 1, que já percorreu metade da carreira e aí já pagou todo o preço para entender aquela hierarquia, tinha uma equipe embaixo e agora vê que olha para o lado, que o jogo mudou, que não tem mais nada daquilo, esse cara sofre e é o que mais dá trabalho para mudar, porque na cabeça dele, como você falou, tudo aquilo que ele aprendeu e que ele já investiu não vale mais, então ele perdeu 10 anos e ele não sabe se os próximos 10 anos vai fazer ele chegar, já que ele vai ter que começar a aprender tudo de novo, chegar num cargo alto, um diretor ou um presidente, como ele gostaria. E é aí que a gente encontra a maior força e trava de combate para poder implementar uma nova economia. Geralmente é o cara que está no meio do caminho ali e é puramente questão de mindset mesmo. É alguém que não consegue entender que o cargo dele continua sendo importante. Ele está mais amarrado ainda no histórico e na posição do que no papel dele de resolver um problema ali. Muito bem colocado. Dentro disso que você falou, Diego, eu queria entrar um pouco, não dá para falar de você sem falar do iFood, até pela importância que tem do iFood e pelo momento. Como funciona essa nova economia dentro do iFood? Como você vê lá, diferente de empresas, você mesmo veio de um grande escritório de advocacia e de outras palestras e de outras entrevistas que eu vi você passou também pela Suzano e pelas outras grandes empresas. Como você vê essa diferença na forma de trabalhar de uma startup, que eu já nem sei se eu posso chamar de startup, porque é uma empresa bem consolidada já, mais unicórnio, mas que é da nova economia, para uma empresa tradicional da velha economia. Você vê essa diferença no dia a dia ali entre seus pares, subordinados e superiores? Essa diferença ela é gritante, Fernando. Acho que primeiro assim, dando um passo para trás, a pergunta é por que algumas empresas que a gente classifica aqui dentro da nova economia, elas compreendem tudo isso que a gente está discutindo aqui melhor do que outras? Porque elas entendem algo chamado contexto. Quando você tem um time, quando você tem uma empresa, uma cultura capaz de compreender contexto, o que você faz? Você se adapta. O exemplo simples, eu gosto de fazer muitos desses exemplos simplistas para que as pessoas consigam visualizar na prática essas questões comportamentais, é quando, de novo, você olha para o futebol e você vê um jogador que é um craque, mas ele joga do jeito dele, como a gente falava do Romário. Por outro lado, a gente olha para alguns jogadores que a gente sempre fala, nossa, ele é o piano do time, ele é o motorzinho do time, ele é o cara tático do time. Quem é esse cara? Esse cara é o cara que entende o contexto. É o cara que entende quando o time tem uma determinada posição, ele precisa atuar de um jeito, quando ele está numa outra situação, ele tem que mudar o posicionamento dentro do campo. Isso é contexto.
Na nova economia, a primeira coisa, nós prezamos por contratar pessoas com capacidade de compreender contexto. Então, não é sobre o currículo, não é sobre ter formado na USP, no ITA, no MIT, no IMD, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você olhar para mim e dizer, eu entendo que eu preciso mudar porque o contexto mudou. A maioria das empresas, ela contrata como? Ela contrata pelo currículo. É muito comum você pegar a empresa da velha economia e ela fala assim, nossa, que legal, esse cara é muito bom. Por quê? Ah, porque ele formou na USP e trabalhou na Vale. É claro que isso é ótimo, mas isso não faz de ninguém bom. O que faz uma pessoa boa é o comportamento dela. Então esse é o primeiro ponto. A análise na entrada, ela é muito diferente. Segundo ponto, existe um conceito que é muito forte em empresa da nova economia, que é o conceito da transparência. Transparência radical. Não tem esse negócio de te falo depois, se eu falar agora o Fernando vai ficar incomodado comigo. Pô, cara, eu tinha certeza que ia acontecer isso. Na nova economia a gente não admite isso. Então, se alguém chegar para mim e falar assim, ah, Diego, eu queria... eu tinha certeza que aquilo ia dar errado. O que eu digo para ela, e que qualquer pessoa aqui dentro deveria dizer, é, olha, você nunca mais fará isso. A próxima vez que você entender que algo vai dar errado, levanta a mão na hora e diz. Fala. E você tem a capacidade de convencer as pessoas do contrário, e se você não convencer, e a maioria, se for uma discussão de maioria, optar por isso, você tem que discordar, mas se comprometer. Veja, é uma mudança radical. Radical. Isso. E aí, muitos aqui, talvez ouçam aqui e digam assim, eu sou assim, a minha empresa é assim. Sabe que não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que a gente chega para as pessoas e fala assim, vou te contar um negócio, mas você não conta para ninguém não, hein? Vou te falar um negócio aqui, cara, tenho certeza que aquilo vai dar errado. Não falei porque o Fernando, ele se incomoda. As pessoas no Brasil, e a gente tem uma cultura que ela não... A cultura brasileira não é a cultura do embate. A gente tem dificuldade com o pragmatismo. Alguém senta na sua frente e é pragmático, você chama ele de mal educado. Aqui vale um elogio falso do que um feedback sincero. Exatamente. Então, a gente transforma primeiro essas questões comportamentais em algo muito ligado à transparência. E o terceiro ponto muito importante, meritocracia. Nós não admitimos que as pessoas sejam colocadas em faixas, blocos, caixinhas, casinhas. Não existe isso. Quando você trabalha com tecnologia proprietária, em que você tem pessoas com a capacidade de mudar as coisas para a direita ou para a esquerda, porque elas vão lá e fazem na hora, você não pode valorizar as pessoas de forma igual. Meritocracia implica em você entender quem é o melhor e dar a melhor remuneração para o melhor, e dar um incentivo de longo prazo para o melhor, e dar parabéns para o melhor, e promover o melhor, independente da idade, da cor, do sexo, de nada. Nada. O que acontece na maioria das empresas da velha economia? Você discute o famoso plano de carreira. Então, o Diego e o Fernando entram, eles têm comportamentos completamente diferentes, têm capacidades completamente diferentes, mas eles conseguiram a mesma regrinha. Esse ano as pessoas sobem um nível. Estrelinha para os dois e sobe. Você ainda não se formou há tantos anos, portanto não pode assumir determinada posição. Pô, você tá de sacanagem, né? Tratar talento dessa forma, você tá de sacanagem. Então, na nova economia, nós precisamos de comportamento, trazer pessoas com comportamento que entendem contexto, transparência e meritocracia. Isso é muito diferente das empresas da velha economia. Excelente. E aí tem um ditado que eu acho, que eu ouço muito, que eles falam assim, eu acho que aqui você pode dar uma boa prova. Isso aí só funciona em startup porque tem pouca gente, tem poucos funcionários. Quantos funcionários tem o iFood hoje, que obviamente trabalha dentro dessa cultura que está tão enraizada em você? São 3 mil. São 3 mil. Então, não é essa história de que isso aí só funciona para 10, 20, 30, não existe. Mesmo com 3 mil e tendo políticas, é possível implementar uma cultura dessa de uma forma transparente, com meritocracia e tudo mais. O Fernando, no Brasil, a gente chega no semáforo, andando, olha para um lado, olha para o outro, tá vermelho e a gente passa, certo? No Japão, a gente não faz isso. Qual a diferença do Brasil e do Japão? Comportamento. Então, não é tamanho que define comportamento, não é tamanho que define resultado, não é tamanho que define a excelência.
O que define isso é cultura, é comportamento. Então, o iFood com 30, com 3 mil, com 30 mil, ele tem a capacidade de continuar fazendo dessa forma. Se ele não fizer, é um problema de gestão. Excelente, muito bom. Bom, próxima pergunta que eu tenho aqui. Nós sofremos um impacto absurdo da pandemia e do coronavírus, que ao mesmo tempo trouxe uma aceleração da implementação da revolução digital gigantesca. Tem um lado terrível, estamos sofrendo ainda, tem muita gente nos hospitais, infelizmente a gente está vendo uma segunda onda, mas por outro lado a tecnologia avançou. Se não fosse a pandemia, talvez a gente nem estivesse aqui batendo esse papo, eu não estaria te conhecendo e gerando esse conteúdo para tanta gente. Como é que foi esse impacto dentro do iFood, dentro de uma startup? Vocês tinham 3 mil pessoas, 3 mil funcionários no escritório, fora quem trabalha, os entregadores, com certeza. Como é que foi essa dinâmica para fazer todo mundo trabalhar e ter sido uma peça tão importante, posso dizer por mim, que estou aqui dentro de casa e pedi iFood praticamente todos os dias durante 3 meses. Eu moro sozinho, então antes eu comia na rua, foi todo dia pedindo isso. Como é que foi essa dinâmica para conseguir atender essa demanda tão grande e essa virada de chave rápida dentro de uma estrutura como essa, onde a gente tem a nova economia e não tem tanto organograma e se trabalha, como a gente falou aqui, com transparência e meritocracia? Fernando, eu diria o seguinte, ela foi fácil e difícil. Vamos pegar a parte fácil da história. A parte fácil da história é que o iFood é uma empresa moderna, é uma empresa de tecnologia, é uma empresa ágil, é uma empresa de contexto. Quando você tem esses atributos numa organização, processos de mudança são menos dolorosos. São processos em que você aceita melhor a necessidade da mudança. Então, essa parte foi fácil. Vamos para casa. As pessoas não tiveram dificuldade. É claro, sempre existem os pontos de tensão, sempre existem as dificuldades. Mas no contexto geral, desculpa te cortar, o iFood já trabalhava no modelo híbrido, home office, ou vocês trabalhavam todos em escritório? Só para contextualizar aqui, desculpa te cortar. O iFood, ele sempre deu muita flexibilidade. Então, as pessoas podiam escolher o que elas queriam. Então, era muito comum pessoas que faziam home office vários dias da semana. Tinha gente que não fazia porque não gostava, não sentia necessidade. Então, isso tem a ver um pouco com essa lógica da flexibilidade nossa, né? Então, Fernando, esse processo, ele foi um processo relativamente tranquilo, quando colocado em perspectiva, evidentemente. O processo de ajuste da operação no que foi necessário também foi relativamente fácil, no sentido das pessoas sentarem e falarem, poxa, precisamos mudar isso aqui no produto, precisamos ter uma comunicação diferente, precisamos ajustar essa ferramenta. Esse processo, de novo, quando você tem muita agilidade, isso acontece com muita facilidade. Quando você não depende de 37 comitês, 49 e-mails, 56 telefonemas, isso acontece com velocidade e a gente é muito aberto para isso aqui. Onde é que foi a parte muito difícil? Veja, o nosso serviço, ele passou de um serviço que era uma comodidade para uma essencialidade. Essa mudança, ela é radical, porque a forma como nós fazíamos aqui era para dizer assim, como é que eu faço para o Alexandre se sentir um pouco mais feliz, ter um pouco mais de comodidade, gastar um pouco menos de tempo? Isso passa por uma outra lógica que é, como é que eu faço para não passar fome, né? Isso, para que e aí, olhando para dentro, como é que as pessoas aqui dentro do iFood compreendem esse essencialismo dentro da sociedade e trabalham, então, com essa cabeça? Essa é a maior complexidade. É extremamente complexo essa mudança de empatia. É uma ressignificação da empatia. Né? Então, você olhava para o Diego e dizia, pô, o Diego é assim, então vou fazer esse ajuste aqui por ele. Empatia. O Diego de um dia para outro muda. As pessoas de um dia para o outro começam a dizer, cara, como é que eu faço para pedir para os meus pais também no interior? Como é que eu faço para pedir 3, 4 vezes por dia, perdão? Como é que eu faço para pedir o mercado? Poxa, eu sou vegetariano, não tinha muita opção, como é que eu ajusto isso? Então, veja, todo o processo decisório em todas as camadas da empresa, em todos os departamentos da empresa, ele passa a ter que ser ressignificado. Então, por exemplo, a marca. Nós tivemos que sair de uma marca que era jovem, alegre, para cima, para ser uma marca mais
mais leve, mais direcional, né, para dar um pouco mais de tranquilidade. Verdade. Quando você olha, por exemplo, para o planejamento comercial, o planejamento comercial ele precisa, por exemplo, passar a buscar algumas culinárias que talvez não fossem o foco no momento anterior, mas que porque todo mundo está em casa, eu preciso que todo mundo possa ter a dieta que a pessoa queira ter. Né? Eu dei o exemplo do vegetariano. Como é que eu faço com o vegetariano? Eu tenho que ir para a rua para trazer o restaurante vegetariano. Então, veja, não é uma questão matemática de falar vamos para mais um restaurante, mais 2 restaurantes, mais 3 restaurantes. Tem uma questão de qualificação dessa matemática. E aqui foi a grande dificuldade, porque quando você pega 3 mil pessoas e tenta ressignificar a empatia, onde você mesmo, que é o líder da organização e está gerando essa mudança, está ressignificando ao mesmo tempo, junto. Isso é muito complexo. Aqui foi a parte mais difícil. E era a mesma persona, só mudou as necessidades. Teve que fazer um estudo novamente da mesma persona. E aí é quase um exercício duplo de empatia. É difícil. Exatamente. Você acabou de fazer um exercício e de repente você tem que fazer outro. Eu concordo. Totalmente. Exatamente. Vou te dar um exemplo simples aqui, Fernando, para deixar isso mais claro. Quando você pensa em turnos, o principal turno que você tem é o turno da noite no delivery de comida, tradicionalmente. Quando as pessoas vão para casa, o café da manhã ganha a mesma importância. Né? Então, vê que você tem toda uma questão de reorganizar completamente toda a tua escala operacional. A tua modelagem de inteligência artificial, por exemplo, que naturalmente você não consegue sentar e conversar com ela, você precisa sentar e conversar com ela. Você precisa efetivamente fazer com que a modelagem, o algoritmo, compreenda uma nova realidade que não faz parte mais do passado. E isso em 30 dias, 60 dias, de uma hora para outra, todo mundo só pegou o celular e começou a usar. Exatamente. Totalmente. Gigante. Deve ter a parte de logística dos entregadores. Eu lembro aqui, e aí não foi com o iFood, foi com todos, que a gente teve aqui em São Paulo um dia de paralisação. Foi. E doeu para mim como cliente no meu estômago, porque a comida simplesmente não chegou em casa. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu tive que sair na hora do almoço, que era fazendo call atrás de call, para ir buscar comida, porque travou. Como foi esse impacto para vocês? Vocês cresceram muito a quantidade de entregador, do mesmo jeito que eu acho que também teve muitas profissões que pararam por causa da pandemia, a necessidade de ter entregador na rua cresceu absurdamente. Como foi esse onboard e conseguir atender essa demanda aí? Fernando, foi super complexo. Aqui, de novo, a gente fala de empatia e a gente fala de reequilíbrio, né, das partes. A primeira coisa que a gente precisa entender nessa discussão é que é uma discussão composta por muitos dilemas. Né? Exemplo, você, num momento como esse, abre para mais pessoas entrarem para ter um emprego, ou você fecha para privilegiar que as que estão aqui possam ganhar mais num momento difícil? Qual é a resposta para isso? Não existe resposta certa e errada. Não existe. É um dilema. Então, para nós, dilemas como esse foram muito comuns durante a pandemia e para nós foi muito complexo tomar essas decisões. Né? No final, a gente optou por subir o custo, o ganho médio do entregador. Então, nós começamos a pandemia, só para você ter uma ideia, fazendo em fevereiro, março, a gente fez 30 milhões de entregas no mês. Brasil. Nós fizemos em novembro, eu acho. Acho que foi novembro. Não, setembro, 44 milhões. Então, mais ou menos 50% de aumento ao longo de 6 meses, mais ou menos. O número de entregadores no começo da pandemia eram 150 mil e eles se mantiveram 150 mil. Então, o que eu fiz na prática foi aumentar em 50% o ganho médio do entregador. Isso que nós fizemos. Essa foi a decisão difícil, complexa. Segunda, até porque provavelmente não teria tantos novos entregadores para colocar para dentro, assim, até essa Ao contrário, Fernando. Ao contrário. Imagina. Existe uma fila monstruosa. Porque com o aumento do desemprego, automaticamente as pessoas migraram e muitas pessoas que já estavam na economia de compartilhamento, que foram afetadas, também migraram. Por exemplo, a pessoa que dirigia o carro lá para o Uber ou para 99. Essa pessoa migrou também. Muito curioso. Então, na verdade, foi uma decisão muito difícil essa, mas a gente optou por aumentar o rendimento médio. Um outro exemplo de decisão muito difícil foi
a questão do suporte durante a pandemia, né? É um contingente muito grande de pessoas que estavam na plataforma, 150 mil pessoas. E a gente tomou uma decisão de fazer, de levar a proteção para essas pessoas durante o tempo da pandemia. Então, difícil não foi decidir, difícil é operacionalizar. Primeiro, você tinha naquele momento o Brasil inteiro comprando álcool, o Brasil inteiro comprando máscara. Então, você já tinha um problema aqui de supply, né? Um problema de fornecimento. Gigante. Tem um segundo problema, que é você levar isso até as pessoas. Porque a gente precisa lembrar que são 150 mil pessoas dispersas territorialmente, elas não estão concentradas. Então, existe uma complexidade aqui enorme. Nós pegamos esse desafio, fomos para cima, e você veja, a gente está chegando agora em novembro, chegamos em novembro agora, de abril até novembro, Fernando, nós distribuímos mais de 4 milhões de itens de álcool gel e máscara. Nós investimos quase 100 milhões de reais na compra de EPIs, entre outras coisas, para dar esse suporte para os entregadores durante a pandemia. E, por fim, a gente isolou também o grupo de risco e paga até hoje para que eles continuem fora da plataforma. Então só tinha um integrador que era, sei lá, diabético ou de alguma idade que está no grupo de risco, esse entregador ele continua recebendo pelo iFood. Automaticamente. Fantástico. Automaticamente. Excelente. Não tinha ouvido falar isso. Assim como legal. Todos que também tiveram sintomas, não necessariamente diagnosticaram, se tiveram sintomas, era entrar na plataforma, mostrar isso e automaticamente você já tinha esse benefício sendo concedido. E aí, Fernando, você me pergunta, poxa, mas então por que da manifestação? Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar sobre a manifestação é, manifestação é um direito brasileiro e a gente precisa respeitar esse direito, né? As pessoas precisam reclamar, as pessoas precisam ter espaço para reclamar. Então a gente vê isso de uma forma natural, isso faz parte do ambiente democrático, do ambiente republicano, e nós somos democráticos, nós somos republicanos por natureza. Segundo ponto, a gente precisa entender quem efetivamente participou e em que proporção, né? Então, nós tivemos aqui na cidade de São Paulo cerca de 500 entregadores na rua naquele dia. São Paulo tem 200 mil entregadores no total. Nem todos estão aqui com o iFood, muitos fazem entregas para o Magalu, para o Mercado Livre, para a Amazon, etc. Então, quando você olha para um contingente de 500 versus 200 mil, a gente precisa, né, entender que a representatividade ela não era a representatividade do todo. Quando você olha para a representatividade do todo, os níveis de satisfação dos entregadores com a plataforma ele é alto. As pessoas gostam, as pessoas ganham bem, mais do que elas ganhariam se elas fossem CLT, se fosse efetivamente um modelo de CLT, e mais do que em profissões correlatas. Excelente. Né? O entregador no iFood, que está entre 5 a 6 horas por dia, 5 a 8 horas, 5 a 6 dias por semana, essa pessoa faz, em média, 1,5 a 2 salários mínimos. Isso é, pessoal, para quem acha que isso é pouco, por favor, estudem um pouco mais o Brasil, vejam os números do IBGE para vocês entenderem quantas pessoas no Brasil ganham mais de um salário e meio. Você conta, é menos da metade da população brasileira que ganha um salário e meio. É pouca gente, infelizmente, mas é pouca gente. Então, por outro lado, o que a gente fez? A gente também manteve a escuta aberta. Nesse processo de ressignificação, de empatia, a gente ouviu muita coisa durante a manifestação que nos permitiu ajustar erros que a gente encontrou. E fizemos esses ajustes rapidamente para efetivamente diminuir atrito. Não tem por que ter o atrito, né? É um ecossistema único. O ecossistema tem que se equilibrar. Então, enfim, no final, eu acho que é um saldo positivo, porque a gente, em última instância, aprendeu algumas coisas e trouxe isso para a nossa realidade. Sem dúvida alguma. Eu acho que o iFood, assim como o Uber e outras grandes startups, ela traz a Singu traz um conceito muito interessante de plataforma de trabalho, que para mim ela é um dos grandes futuros do mercado, né? Onde eu não necessariamente tenho aquele contrato CLT, empregador-empregado, mas eu entro numa plataforma, sou participante dessa plataforma, trabalho dentro dela e recebo, como você acabou de colocar o entregador aqui. Existe uma grande discussão, para quem é amante da nova economia, eu vou entrar até um pouco mais a fundo aqui, de para onde é que está indo as empresas de delivery. Elas estão indo para serem uma plataforma, assim como o Uber, a Singu e outras, ou elas estão indo para ser uma grande carteira digital. Então, na verdade, ela é um grande acesso a pagamentos
e a entrega e o acesso à comida via o delivery, ele é só um canal, mas o que me interessa ali é mais a carteira digital. Como você vê esse futuro do iFood? Isso é discutido? Para que lado vocês acham que faz mais sentido esse trabalho? Porque antes um banco não se preocupava com isso. Hoje os bancos olham para empresas como o iFood e outros concorrentes e falam, poxa vida, eles estão tomando parte do meu relacionamento transacional financeiro. Eu posso colocar crédito dentro do iFood, transferir, fazer compras ali e atender parte. Voltou. Fernando, eu acho que tem alguns pontos importantes para essa pergunta aqui. O primeiro deles é entender que os caminhos das empresas que você mencionou e outras vão ser ou deveriam ser caminhos muito diferentes, por uma questão simples. As empresas deveriam ter cada uma a sua estratégia, né? Então, direcionalmente, você tem razão, eu acho que essa é a discussão. Individualmente, as empresas precisam ter discussões de estratégia diferente. E isso é um negócio que a gente faz mal no Brasil, tá? O Brasil discute muito pouco estratégia. Estratégia é você ir do ponto A até o ponto B, enxergar várias opções que te levam até lá e escolher aquela que te permite ir da forma como você quer. No nosso caso aqui, do iFood, a nossa estratégia envolve foco. Nós entendemos que para ser muito bom no que eu faço, eu tenho que fazer praticamente só aquilo. Então, nós não acreditamos numa tese em que você passa a fazer 1000 coisas. A gente respeita essa tese, é evidente. Se eu fosse dono da verdade, eu estaria vendendo o que eu falo, né? Então, a gente respeita, mas não é a nossa. A nossa tese é uma tese de que a gente, para entender bem o restaurante, entender bem o entregador, entender bem o Fernando enquanto alguém que come, eu preciso ter foco, eu preciso ter as 3.000 pessoas olhando única e exclusivamente para comida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto muito importante aqui eu não sou partidário da tese que essas empresas vão se tornar uma carteira digital. Eu sou partidário de uma tese que chega no mesmo lugar, mas ela tem um caminho diferente, que é a seguinte: nós, historicamente, empresas, economias, éramos muito ruins com tecnologia. E, portanto, a experiência de pagamento ela era dolorosa. Péssima. E à medida que surgiu a dor, o que nós passamos a fazer, então? Nós passamos a ter empresas resolvendo essa dor. O ponto é que você não precisa de empresa para resolver essa dor. Você pode fazer isso dentro de casa hoje, sendo uma empresa de tecnologia. Então, o que está acontecendo, na minha opinião, é que nós estamos pegando as N ocasiões e pontos de fricção de uma situação de pagamento e está diminuindo. O que a gente está fazendo com esse delta que diminuiu? Isso aqui a tecnologia resolveu. Ficou fluido, ficou simples, ficou fácil. Então pensa no pagamento online. O dia que você coloca o teu cartão dentro do meu aplicativo, você nunca mais lembra disso. O pagamento desaparece. O pagamento para você, na prática, é uma confirmação de que aquele pedido é o que você quer. Não é uma transação financeira. Perfeito. Como quando você pega seu cartão, passa na maquininha, aperta, fica esperando, fica com medo para ver se vai ter, né, saldo no banco ou não. Então, na minha opinião, o que vai acontecer é que as empresas elas vão cada vez mais abraçar essas situações de pagamento para elas ficarem mais fluidas, mais prazerosas sob a ótica do consumidor. O que significa, em última instância, que as empresas poderão levar serviços financeiros para quem habita o seu ecossistema. Hoje, o mundo, nesses últimos 20 anos, trouxe 2 conceitos que se plugou a um anterior que viabiliza isso que eu acabei de mencionar. O primeiro, internet, esse é o anterior. Já estava aí há um bom tempo, todo mundo já conhece e já entende. Tem outros 2 conceitos aqui, que é a nuvem e a API. A soma desses 3 conceitos permite com que qualquer coisa criada num lugar possa ser instantaneamente replicado no outro. A beleza disso, Fernando, é que então, portanto, eu posso criar um front-end, uma página de internet, simplificando aqui muito, colocar na frente de um restaurante, plugar uma série de serviços financeiros atrás e dizer, restaurante, pode usar o teu banco aqui agora. Não precisa mais ir ao banco normal, o que você acostumou aí. Então,
Então, se você consegue levar uma lógica de TED, DOC, PIX, aplicação, emissão de um cartão, um investimento mais simples e um financiamento de capital de giro, para que você vai ao banco? Zero. Né? Entende? Então, se você é capaz de pegar o mercado financeiro via API, plugar no seu front-end e mostrar isso para um parceiro do seu ecossistema, então é provável que você vá substituir o banco ao longo do tempo. Por completo? Não, mas vai substituir em grande medida. A custódia está lá atrás. Né? Excelente. Também tenho a mesma visão, concordo. Bom, estamos chegando ao final. Eu queria fazer uma última pergunta antes de agradecer. Papo excelente. Eu acho que a escolha foi ótima para ter a nossa última live do futuro do trabalho aqui. Estou aprendendo bastante. Na tua visão, Diego, quem quer trabalhar nessa nova economia, quem ouviu você falar aqui dessa cultura do iFood, está aqui na live ou está assistindo a gravação, se interessou e fala, poxa, é aí que eu quero trabalhar, eu quero ser esse profissional do futuro. O que ele precisa ter de comportamento, como ele pode se preparar para sair de um trabalho onde ele está lá na meritocracia, na velha economia, para a nova economia? Olha, o primeiro ponto que eu colocaria, Fernando, é a questão da ambidestria. Você ter a capacidade mental, comportamental, de ser uma pessoa analítica, mas uma pessoa capaz de idealizar, de ter visões. É muito importante. Veja, empresas da nova economia, elas tendem a ter tecnologia proprietária. Quando você tem tecnologia proprietária, o código está na sua mão. Você vira para a direita ou para a esquerda na velocidade que você quiser. Portanto, só cabe a você ter a melhor ideia, analisar os caminhos e seguir por ela. Então, a ambidestria é muito importante. Ou seja, pessoas que vêm com uma visão assim, não, mas isso é o que eu acho, não, mas isso foi o que eu vi, não, mas foi assim que... Isso não serve. Por quê? Isso serve quando você não domina o código. Então, as coisas são lineares, monolíticas, e aí você só dá para fazer aquilo. Veja, aqui no iFood hoje, porque eu controlo o código, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser mudar, virar a plataforma de cabeça para baixo agora, eu consigo. Depende de mim. Por isso, ter uma capacidade analítica muito boa e visionária são muito importantes, já que você controla isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que ele é muito importante, é você conseguir conviver com os conceitos de uma sociedade moderna. E aqui vai um tapa na cara de muita gente que está ouvindo e que vai ouvir isso aqui. Na nova economia, nós não suportamos pessoas machistas, pessoas racistas, pessoas preconceituosas, Perfeito. Pessoas que vivem de hierarquia, pessoas que vivem do elitismo, pessoas que vivem do nome da família, pessoas que vivem da tradição. Nós não suportamos isso. Isso não fala com empresas ágeis, não fala com empresas dinâmicas, não fala com empresas transparentes, meritocráticas, não fala. Então, se você é aquela pessoa que ainda faz a piadinha com o gay, como se a palavra gay fosse um adjetivo negativo, cara, nem manda currículo para essas empresas. Tá, a gente não quer você. Ah, se você é uma daquelas pessoas que ainda olham para o seu amigo e dizem assim, não, ele é uma mulherzinha, quando ele está numa situação de medo, porque acha que o adjetivo mulherzinha se encaixa aqui. Mulherzinha é um substantivo, né? O substantivo mulherzinha tem esse caráter de um adjetivo negativo, então você está no lugar errado. Então, se você entrou nessa jornada de mudança, aqui é o lugar certo. Nós não esperamos, na nova economia, que as pessoas sejam perfeitas. Não existe pessoa perfeita. Eu não sou perfeito. Mas eu preciso que as pessoas entendam que a jornada, ela é uma jornada de mudança por completo. O racismo é cada dia menor, o preconceito cada dia menor, o machismo é cada vez menor. Compreender uma pessoa PCD e que ela é tão normal como quem não esse problema é cada vez menor. E por aí vai. Então, isso é realmente muito importante para que você entre na nova economia. E por fim, Fernando, a capacidade de aprender, capacidade de meter a bunda na cadeira e estudar para aprender. Nós não gostamos de conhecimento que já existiu. Nós gostamos do conhecimento que está sendo criado. Então, essa paixão pelo conhecimento, pelo estudo, ela é de suma importância. Excelente, Diego. Temas que a gente fala e aborda aqui, a importância de você ter uma nova mente, se adaptar e estar em um aprendizado contínuo, lifelong learning, para poder ser esse profissional do futuro.
Diego, queria agradecer enormemente. Uma aula, como a gente aprende às vezes coisas tão importantes e interessantes numa live, que às vezes dentro de uma faculdade, de uma escola, não chega nesse nível. Se você estava aqui e gostou, não deixa de mandar essa live para outras pessoas. O conteúdo sobe amanhã, editado e gravado para o YouTube, Spotify, Apple e Deezer. Foi um prazer ter você aqui, Diego. A plataforma está aberta aí. Eu sei que em breve você tem um livro. Aliás, vou deixar uns minutos se você quiser deixar os seus pontos de contato. Quem quiser saber mais, poder entrar em contato, como é que a pessoa pode fazer. E assim que você tiver com o seu livro aberto aí da Nova Economia, que eu tenho muito interesse, inclusive, em ler, a gente combina de você vir aqui e divulgar para todo mundo do Meu Emprego Sumiu de novo. Claro, brigadão. Eu entrei nesse projeto, eu gosto muito da academia, sempre tive envolvido com a academia. E resolvi, durante a pandemia, sentar e escrever. Acho que era um momento muito propício, né, de reflexão. O livro está pronto, está na editora já, tá já sendo revisado, enfim, começando a trabalhar no layout. Eu espero que a gente anuncie ele em março e publique ele efetivamente em maio. O livro vai se chamar Nova Economia, porque as empresas tradicionais do Brasil vão desaparecer ou se tornarem insignificantes. Então, é uma provocação muito grande um pouco na lógica que a gente está falando aqui. O que você vai falar comigo? Tá aí o Instagram, entra aí, me conecta. Eu sou zero de frescura, você sabe disso, Fernando. Funciona, fui lá, zero problema. Respondeu e a gente está aqui falando hoje. Obrigado mesmo, Diego. Estou à disposição aí no que você precisar. Um forte abraço, um bom Natal, boas festas, que a gente já está no final do ano aí, e um crescimento enorme aí para o iFood, para todo o seu trabalho. Valeu. Obrigadão.